Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana, né, do nosso PET. Nós estamos na semana 3 e nessa semana nós vamos fazer o estudo das ondas, tá? Lembrando que na semana 1 e 2 nós estávamos estudando a luz, né? E a luz é uma onda, certo? Então agora a gente vai estudar ondas de forma mais abrangente, não apenas a luz. Nós vamos estudar todos os tipos de ondas que existem, tá certo? Então vamos para a nossa apresentação aqui, para a gente seguir. Olha só. Então, o que a gente vai ver aqui inicialmente, né? A gente vai trabalhar com esse estudo das ondas, certo? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é uma onda, né, gente? Uma onda é sempre uma perturbação do meio, tá certo? E essa perturbação do meio, ela produz energia e vai transferir essa energia de um ponto para o outro, mas não vai transportar matéria, tá? Então, por exemplo, quando que surge uma onda no mar, né? Então, essa onda aqui do mar, ó, ela surgiu porque ocorreu alguma perturbação lá no fundo do mar que produziu essa onda, certo? Essa onda aqui que foi formada numa corda, como que ela foi produzida? Aconteceu alguma perturbação nessa corda que produziu essa onda, certo? Aqui está mostrando, gente, que a onda ela não consegue transportar matéria. Por exemplo, imagine essa caixinha aqui, ó, no oceano, né? E as ondas passando por essa caixinha. A caixinha ela não se desloca, tá certo? Ela somente sobe e desce, que é o movimento oscilatório que ela faz, mas ela não acompanha a onda. Por quê? Porque a onda não consegue transportar matéria. Ah, mas a caixa vai chegar, uma hora vai chegar lá na areia da praia. Sim. Por quê? Porque existem outros processos envolvidos ali. Pode ser a maré que subiu e desceu, pode ser o vento que está ajudando a deslocar essa caixa, mas não é a onda, é isso que vocês têm que entender. A onda simplesmente vai fazer a caixa subir e a caixa descer, mas não vai levar essa onda consigo, tá? Aqui também, ó, esse pontinho vermelho aqui, ó, ele sobe e ele desce, mas ele não acompanha a onda, tá? Porque a onda não transporta matéria, ok, gente? Então, essa é a primeira coisa principal disso, tá bom? Entender o que é a onda e essa propriedade principal dela, que é não transportar matéria, certo? E aí a gente vai ver as características da onda. O que são as características da onda, né? Como que a gente vai poder olhar para uma onda e identificar alguns fatores? Então, para a gente entender isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é esse C1 e C2. Esse C1 e esse C2 são chamados de cristas da onda, tá, gente? O que são as cristas da onda? São os pontos mais altos da nossa onda, tá? Da mesma forma que o V1 e o V2 são os nossos vales, né? Que são os pontos mais baixos da onda, tá certo? Então, a crista é o ponto mais alto e o vale é o ponto mais baixo, ok? Para a gente entender o que é o comprimento de onda, que é representado por essa letrinha aqui, ó, que é o lambda, né? O que tem que acontecer? A gente tem que observar o ponto onde a gente vai ter repetição da nossa onda. O que é isso, repetição da onda? É quando ela completa uma oscilação, tá? Então, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, do ponto C1, que é a nossa crista. Eu vou andar pela onda até encontrar uma outra crista. Ó. Vou andar, vou andar, vou andar até encontrar outra crista. Encontrei aqui, ó. Certo? Quando eu faço isso, gente, a gente vai dizer que a onda completou uma oscilação. Ou seja, ela saiu de um ponto e chegou naquele mesmo ponto. Se eu conseguir medir a distância entre esses dois pontos, eu vou obter o que a gente chama de comprimento de onda, tá? Que é esse lambda, tá bom? Da mesma forma que eu posso fazer de crista para crista, eu posso fazer de vale para vale, né? Então, eu saio de um determinado vale
Então, sair daqui de baixo, ó, vou fazer aqui para vocês, ó. Sair desse pontinho aqui embaixo, subir, né? Subir pela onda aqui, ó, até encontrar o próximo vale. Encontrei aqui, certo? Agora eu vou medir a distância de vale a vale. Isso é o meu comprimento de onda. Então, a gente pode definir o comprimento de onda como sendo a distância entre dois vales consecutivos, né? Ou seja, um atrás do outro, ou a distância entre duas cristas consecutivas, uma atrás da outra, né? A que vem depois dessa aqui é essa aqui. Então, a distância entre elas é um comprimento de onda. Eu posso analisar o comprimento de onda também, gente, observando outro ponto, sem ser a crista ou o vale. Posso pegar esse ponto aqui, por exemplo, eu quero pegar esse pontinho aqui, certo? Então, o que esse ponto aqui tem de especial? Ele é o ponto que vale zero, que está ali onde a onda é dividida ao meio, certo? Esse ponto aqui, ó, é onde a onda é dividida ao meio, né? Essa relação aqui. Então, é o que a gente chama de zero, tá? Que é o nosso zero, beleza? E aí, o que vai acontecer, gente? Eu preciso pegar o mesmo ponto zero, mas que tem a mesma tendência de subida ou de descida. Como assim? Olha só, vamos lá. Esse pontinho aqui está no zero. Aí a onda vai fazer isso aqui, ó. Começou a descer, descer. Aí aqui subiu. Aqui vai chegar no zero, certo? Ah, então quer dizer que é aqui que ela completou uma oscilação? Não. Por quê? Porque esse zero aqui, no primeiro caso, ele está descendo. E esse zero aqui está subindo. Então, não pode ser o mesmo ponto. Eu tenho que encontrar um ponto zero que esteja descendo, que é esse ponto aqui, ó. O ponto zero que esteja descendo. Então, quando eu medir, ó, a distância desse primeiro ponto zero descendo até o segundo ponto zero descendo, isso também é um comprimento de onda, é um lambda, tá certo? Então, você pode encontrar o lambda por qualquer uma dessas três relações, que vai dar certo, tá bom? Da mesma forma, gente, que a gente encontra o lambda, a gente encontra essa grandeza aqui, ó, chamada de período, tá? Que é representado pela letra T. Não é a letra P, é a letra T, ok? O que é o período? O período é o tempo que a onda leva para realizar uma oscilação, para completar uma oscilação. Ou seja, eu estou observando isso aqui, né? Essa onda. E aí, eu comecei a marcar o meu tempo. Beleza? Marquei meu tempo. Comecei a marcar meu tempo aqui, né? Nessa posição. E terminei de marcar o tempo aqui, ó. O tempo que transcorreu entre esses dois pontos, entre esse deslocamento, é o período. Então, eu posso dizer que o período é o tempo que a onda leva para percorrer um comprimento de onda. Né? Aqui, do C1 até o C2, a onda percorreu um comprimento de onda, que é o lambda. E quanto tempo que ela gastou nesse comprimento de onda? Ela gastou um período. Porque o período, qual que é a definição de período? É o tempo que a onda leva para completar uma oscilação, certo? Então, a definição de comprimento de onda e de período são muito parecidas, só que uma é relacionada à distância e o outro é relacionado a tempo, certo? Como o período é medido é uma unidade de tempo, né? Ele é medido em segundos, tá? Então, presta atenção nisso. A frequência, gente, já é o inverso do período, tá certo? Como assim o inverso? A frequência vai ser definida da seguinte forma: o valor da frequência é o número de oscilações que é realizada a cada segundo, tá? Então, a frequência, ó, é um número de oscilações que a onda percorre a cada segundo. Então, isso é o conceito inverso de período, né? E como que a gente vai, essa frequência, ela é dada em Hertz, que é esse Hz, e eu posso encontrar essa frequência, gente, fazendo o inverso do período. Ou eu encontro o período fazendo o inverso da frequência. Né? Ó, período é igual a 1 sobre F. Ou eu posso dizer que F é igual a 1 sobre T.
tá certo? Porque os dois são inversos, um é o inverso do outro. Por exemplo, se o período é 2, tá certo? O período é 2. Ou seja, a minha onda leva 2 segundos para completar uma oscilação. A minha frequência vai ser 1/2, ou seja, vai ser meio, né? O que quer dizer isso? Que a cada 1 segundo a onda percorre meia oscilação. É isso que quer dizer, ok? Então, esses dois conceitos estão muito relacionados. E essas formulazinhas aqui são importantes, tá certo? O último conceito em relação a essa figurinha aqui, gente, vou apagar aqui de novo, é o conceito de amplitude, tá? O que é amplitude? A amplitude é basicamente a distância que eu tenho do meu zero, que está aqui, ó, certo? Até o ponto máximo, que é a crista, ou até o ponto mínimo, que é o vale. Essa distância aqui é o que a gente chama de amplitude, certo? Pode ser para cima ou para baixo. Se for para cima, ela vai ser positiva. Se for para baixo, ela vai ser negativa. Mas não vai interferir em nada, tá? Porque a amplitude é o valor, sem considerar o sinal, tá certo? Então, vocês vão ver que é o mesmo valor, só que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, ok? E aí, gente, relacionando esses fatores, a gente chega no que a gente chama de equação fundamental da ondulatória, tá? Que é esse V igual a lambda vezes F. Essa é a formulazinha principal da parte da ondulatória. O que quer dizer essa formulazinha? Que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda dela vezes a frequência, tá certo? Então, nesses casos, a gente vai poder utilizar essa fórmula para relacionar essas três grandezas, tá bom? E aí, no finalzinho dessa parte da apostilinha de vocês, tá falando sobre reflexão de ondas e refração de ondas. Nós vimos isso com relação à luz na semana passada, né? Então a gente viu que a luz refletia lá no espelho, né? Por isso formava a nossa imagem e tudo mais. Aqui é a mesma coisa, gente, só que a gente aqui vai falar de ondas no geral, pode ser a luz, como pode ser qualquer outro tipo de onda. Como é que a onda reflete, né? Ela vai, começa o seu movimento, encontra um obstáculo. Quando ela encontra esse obstáculo, ela volta pela mesma direção que foi produzido, ou seja, esses ângulos aqui são iguais, é isso que quer dizer, tá certo? E tem uma coisa muito importante aqui que é o seguinte, gente. Na reflexão das ondas, a frequência, a velocidade e o comprimento de onda não vão variar. Eles vão ser os mesmos, tá? Apesar da onda ter sido refletida, ok? Agora, a refração, né, gente, é quando a onda está se propagando em um meio e ela muda o meio de propagação. Por exemplo, ela estava aqui no ar, aí de repente ela entrou na água. Ela mudou o meio de propagação. Então, isso é o que a gente chama de refração, tá? Vai ocorrer sempre que a onda mudar o meio da propagação. Aqui também, ó, ela estava no vidro, depois ela passou para a água. Então, mudou o meio de propagação. Quando isso acontece, gente, quando a gente tem a mudança de meio de propagação, a frequência vai permanecer constante, tá? Então, na refração, o único que permanece constante é a frequência. A velocidade e o comprimento de onda vão mudar, tá? Se a gente lembrar da formulazinha, ó, V igual a lambda vezes F, certo? Se o F é constante, o V e o lambda são diretamente proporcionais, ou seja, se um aumenta, o outro aumenta também, certo? E outro detalhe importante, gente, é que como a onda muda o meio, a gente tem esse desvio da onda aqui, né? Sempre vai acontecer esse desvio, ó. Ela nunca vem certinha aqui, ó. Certo? Por quê? Porque com essa mudança do meio, a gente tem alteração nessa velocidade. E tendo alteração na velocidade, a onda vai ter alteração no seu trajeto de movimento, tá bom? Então, isso é a refração, ok? E aí, as questõezinhas que vocês precisam resolver.
estão na página 72, 73 e 74 do PET, tá? E aí eu vou fazer aqui com vocês a questão número 1, tá certo? Que é o seguinte: ao observarmos um surfista pegando uma onda, temos a nítida impressão de que ele é levado pela onda até a areia da praia. Essa impressão então, olha só, a gente até percebe isso, a gente tem essa percepção de que isso que talvez seria isso que estivesse acontecendo. Mas, falando fisicamente, não pode ser dessa forma, né? O que acontece falando fisicamente? Falando fisicamente, o surfista ele não vai ser levado pela onda, certo? Então, essa impressão é falsa, ela não é correta, ela é falsa, tá certo? Então, a gente tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui. Aí, na letra B tá falando, ela é falsa, pois o surfista chega à orla da praia devido ao seu impulso inicial. Não é isso que faz ele chegar lá, tá? Mas o impulso inicial é o que ajuda ele a se manter nessa onda. Ele precisa de um impulso inicial para se manter na onda. Quais são os impulsos iniciais que ele utiliza? Ele nada um pedaço, ele utiliza um outro aparelho, por exemplo, um jet ski, sei lá, uma lancha, alguma coisa do tipo. Então, esses instrumentos são utilizados para dar esse impulso inicial, essa velocidade inicial. A letra C está falando que ela é falsa, pois o surfista é levado até a praia pelo vento que sopra no sentido do mar para a terra. Também não é verdade isso aqui, né, gente? Vamos excluir. E a letra D que está falando, ela é falsa, pois o surfista apenas usa a superfície da água como uma rampa, movendo-se pela ação da gravidade. Essa daqui é a correta. Por quê, gente? Olha só que interessante isso aqui. A onda faz mais ou menos esse movimento aqui, né? O surfista, ele não pode estar aqui inicialmente, tá? Na parte plana da onda. Ele tem que estar nessa parte mais curva. Por quê? Porque aí vai acontecer o seguinte, ó. Quando ele estiver na parte mais curva, ele vai estar aqui nessa posição, ó. E aí vai aparecer uma rampa. Isso aqui vai aparecer uma rampa para ele, ok? E quando a gente está em uma rampa, né? A gravidade age, puxando a gente para o centro, fazendo com que a gente se movimente ali. E é o que vai acontecer com esse surfista, ok? Após esse impulso inicial, quando ele se coloca ali na parte mais em cima da onda, ele vai ter a mesma velocidade da onda. Por isso ele chega na areia da praia. Então, são vários fatores que fazem ele chegar na areia da praia. Não tem a ver com a onda levar ele, mas com vários fatores provenientes desse estudo que a gente fez das ondas, ok? Então, a alternativa correta é a letrinha D. Certo, gente? Aí eu fiz também o número 3, tá certo? Vai falar o seguinte, ó, figura abaixo representa um pulso triangular, movimentando-se para a direita com velocidade V ao longo de uma corda estendida. Para a situação indicada, né, represente as velocidades vetoriais dos pontos A e B. O que acontece, gente? Para a gente analisar isso aqui, eu fiz aqui, esse daqui, né, primeiro é o original. É quando o nosso tempo era 0, vamos colocar assim, tá? Então, quando o tempo era 0, era esse aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar um certo tempo posterior, sei lá, 1 segundo, e vou tirar uma fotografia dessa onda. Quando eu fiz isso, eu obtive essa onda aqui, ó, de baixo, essa vermelhinha aqui, certo? E aí, gente, comparando uma onda com a outra, o que a gente chega aqui na conclusão? De que esse pontinho A, que estava aqui, ó, ele vai descer na mesma vertical. Ou seja, ele vai estar aqui embaixo agora, ó. Né? Lembra que os pontos, eles não andam junto com a onda? Eles só sobem e descem? Então, no caso do pontinho A, a tendência dele é descer. E o do pontinho B, que vai estar aqui, ó, nessa posição, vai ser subir, tá? Então, o pontinho A desce e o pontinho B sobe. Porque eles vão estar sempre nessa mesma vertical. Eles não vão acompanhar o movimento da onda,
ok? E na letra B está falando, ó, os pontos A e B movimentam-se com a velocidade de propagação V. Justifique sua resposta. Aí o que acontece? Ó, os pontos A e B não se movimentam junto com a onda, né? Já que a onda não transporta matéria. Então, A e B não vão se movimentar junto com essa onda. Assim, os pontos A e B não possuem a velocidade V da onda. Qual a velocidade que os pontos A e B possuem? Não sei, mas não é a velocidade V da onda, porque eles não andam junto com a onda, tá? Então, presta atenção nisso, é a nossa justificativa aí no caso da letrinha B. E por fim, eu fiz o número 4 para ter uma noção de como é que a gente aplica a fórmula, né? A formulazinha que é o V igual a lambda vezes F, tá? Aqui está falando que a gente tem um vibrador com frequência de 4 Hz que produz ondas planas que se propagam na superfície da água com velocidade de 6 metros por segundo. E aí quer saber, ó, quando as ondas atingem uma região da água com profundidade diferente, a velocidade de propagação é reduzida à metade. Nessa região, o comprimento de onda é igual a quanto? Então, o que acontece aqui, né, gente? É uma mudança de meio, porque como mudou a profundidade aqui, ó, vai mudar o meio. Se vai mudar o meio, é uma refração, ok? Na refração, a frequência permanece constante. Então, a frequência vai continuar sendo 4. E a velocidade falou que foi reduzida à metade. A velocidade era 6, vai passar a ser 3. Então, vai ficar 3 é igual a lambda vezes 4, né? Então, vou passar o 4 dividindo, vai ficar 3 sobre 4, que é 0,75 metros. Mas como que é em centímetro, é só a gente transformar. O lambda vai ser 75 centímetros. Certo, gente? Então, é bem simples também a aplicação da fórmula, só presta atenção nas unidades, tá? Então, gente, eu fiz para vocês aí o número 1, e o número 3 e o número 4, tá? O que vai ficar para vocês fazerem, eu esqueci de colocar aqui no final, vou colocar depois. Vai ficar para vocês fazerem é o número 2 e o número 5, tá certo? Esses vão ficar aí para vocês terminarem de resolver, ok? Quando for, eu vou colocar direitinho essas atividades lá para vocês, tá? A data de entrega dessas atividades vai ser no dia 22, e aí do dia 22, aí no dia 23 eu vou postar a semana 4, tá bom? Aí do dia 23 ao dia 28, a gente vai fazer a semana 4. Quando for dia 29, eu vou postar uma revisão das 4 semanas, porque a gente vai precisar fazer uma provinha, tá? E essa provinha ela vai ficar disponível para vocês a partir do dia 29, tá certo? Então, esse é o nosso cronograma até o final do trimestre. Vai dar tempo da gente ver, né, o PET todo. E aí, chegando ao final do bimestre, a gente vai ver como vai ficar para o próximo, tá certo, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar, só me procurar, tá bom? E aí, na semana que vem, a gente volta para ver a semana 4, tá certo, gente? Um grande abraço para vocês, boa semana, bom final de semana, fiquem com Deus, tchau, tchau.